Bom dia, queridos. Que a paz e a graça do Senhor esteja com todos nós para mais um estudo da palavra do Senhor. Amém? O tabernáculo. Vamos entender hoje o tabernáculo. Aliás, essa é a introdução da lição, tá bom? O tabernáculo. Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia e pelo maná, o pão de cada dia que nos dá hoje. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo dia, pelo maná e o pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje. A mim, meus irmãos e todas as minhas irmãs. Nos abençoa, Senhor, nos transforma com o poder do Espírito Santo, nos guiando a toda a verdade. Obrigado pela tua santa paciência conosco nesse dia de hoje, para que nós possamos essa semana fazer um estudo das tuas santas palavras e entendê-las com o poder do Espírito Santo. Nós te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, né? Vamos lá. O tabernáculo. Abra sua Bíblia aí em Êxodo, começando a semana, capítulo 40. Vamos entender aqui uma coisa. Em Êxodo, capítulo 40, já estou chegando aqui, tá? Capítulo 40, tá bom? O versículo é o 34, tá bom? Está escrito assim, Êxodo 40, versículo 34. Então a nuvem cobria a tenda da congregação, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Aí você vai no versículo 38 e fala: de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Muito bem. Você vê aqui, nessa introdução que nós vamos aprender essa semana aí, o tabernáculo, você veja que era constante o milagre, da presença do Senhor. A nuvem era durante o dia e durante a noite, era uma tocha de fogo ali, Amados, Deus mandou construir um tabernáculo para manifestar a sua presença com o seu povo. Viu? Deus anseia estar presente na sua vida, na minha vida também, meu querido irmão e minha querida irmã. Tá? Deus anseia isso, estar na nossa vida, tá? Por isso, Jesus enviou o Espírito Santo para que habitasse em nós, viu? Ele quer estar na nossa vida e ele enviou o Espírito Santo para viver no meio de nós, vivenciando aí o Espírito Santo, em nós, porque o que a Bíblia nos fala, Nós chamamos de quê? De templo do Espírito Santo, o nosso corpo. Vivendo em nós, era isso que Deus queria, e por isso que nós, somos chamados templo do Espírito Santo. Não é isso? A principal tarefa do povo de Deus no Antigo Testamento, assim como para nós hoje também, era viver em um relacionamento profundo com o Senhor, adorando, servindo Ele. Além de apresentar a imagem correta de Deus a outras nações, nós temos que mostrar o rosto de Jesus dessa maneira, mostrando para as pessoas que Ele existe, que Ele está vivo, que Ele vai voltar e vai nos buscar. Que é maravilhoso, que é bondoso, que é misericordioso, compassivo, longânimo, que perdoa nossos pecados. No jardim do Éden, Adão e Eva, se esconderam de Deus, porque o seu pecado fez temer, ou seja, sentir medo de Deus. Foi o pecado deles.
O pecado faz com que as pessoas tenham medo de Deus. Esse medo distorce, sabe o quê? Nossa união, né, do seu caráter. Nós não temos que ter medo de Deus. A boa notícia é que Deus dá o primeiro passo para superar esse abismo dentro de você e dentro de mim. Medo do pecado. Nós se esconder de Deus. Mas, amados, Deus repara, né? É isso que é a verdade. Deus a separação. Deus repara a separação. E restaura um relacionamento rompido. Tá? Ele chama o pecador de volta para ele. Ele chama o pecador de volta para si. Dizendo, onde está? Quando ele chegou no jardim do Éden, Adão se escondeu dele e Eva, e ele ficou procurando. Adão, Eva, cadê vocês? Onde vocês estão? Você pode ver isso em Gênesis 3, versículo 9. Queridos, assim, nossa missão principal é apresentar o verdadeiro caráter de Deus, tá? Bem como seus atos amorosos, tá? E justos também. Não só amorosos, justos, tá? Aos que está, né, ao nosso redor, as pessoas que estão perto da gente. Mostrar o quanto Deus é justo, tá? Quando as pessoas são atraídas a Deus e se convencem do seu amor, né, altruísta, né, para com elas, podem entregar a vida a Ele e obedecer à sua vontade, reconhecendo que isso é para o seu próprio bem. Pode se entregar a Ele, não tenha medo. Confessa os seus pecados. Vai até Deus. O santuário mostra que Deus está próximo, presente com a humanidade. Revela grandes verdades, como de fato que o Senhor salva aqueles que vêm a Ele com fé, né, queridos? Vem a eles com fé, tá? O santuário é uma prova da solução pela graça, tá? Pela fé no sangue do Cordeiro, viu? Todo o Antigo Testamento já mostra a salvação pela graça, pela fé. Desde o Jardim do Éden, foi morto ali um cordeiro para vestir os dois, vestir a mudez do pecado deles, tá? Assim é hoje ainda. A minha e a sua salvação depende do sangue do Cordeiro, que já foi derramado, viu, queridos? Na cruz, tá? Do Calvário. Jesus Cristo é o nosso remidor. Aleluia! Bendito seja o nosso Senhor Jesus. Queridos, nós vamos aprender muito mais sobre isso. Próximo estudo, amanhã de manhã, o sábado do Senhor, tá? O que as pessoas pensam sobre o sábado? Como que elas encaram o sábado do Senhor? Tem pessoas por aí que dizem que o sábado foi para os judeus, não é mais para nós. Como assim? Vamos entender isso na Bíblia, porque desde o Jardim do Éden já falava do sábado. Ele foi santificado e abençoado no capítulo 2 de Daniel, de Gênesis, desculpa, capítulo 2 de Gênesis, versículo 1, 2 e 3. Lá fala do sétimo dia. Amados, Jesus lá em Mateus, ele vai falar do sábado também, que ele não revogou a lei de Deus, e nem a dos profetas. Ele veio cumprir e levar à perfeição. O povo estava fazendo tudo errado, que nem é hoje. As pessoas estão entendendo o sábado aí tudo errado, queridos. Vamos ver isso amanhã, tá bom? Com a graça do Senhor. Que Deus tome conta de você. Dá um joinha, dá um like, compartilha aí no canal. Vamos junto, né, nesse começo da semana aí, tá bom? Tchau, pessoal. Até amanhã de manhã, hein? Tamo junto.
Dá um like aí, compartilha aí.